E aí, como vocês estão? Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem estiver assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. Você que não conhece a gente, é a primeira vez que está assistindo ou está conhecendo sobre o podcast. O Faculcast, ele tem a ideia, na verdade, a minha ideia e de mais umas pessoas, de estar ligando faculdade com vida, na verdade. No início do podcast em si, eu tinha um roteiro, eu seguia ele à risca do que estava escrito, explicando sobre o podcast e tudo mais. E a partir esse caso é o segundo episódio dessa temporada, eu decidi que não ia ter mais roteiro de início, porque o podcast, da mesma forma que ele muda muito. Então, o podcast hoje, na verdade, com esse episódio, eu tenho o intuito de trazer para vocês uma mulher que é apaixonada por pessoas, suas histórias, psicóloga e especializada em saúde mental e terapia cognitivo-comportamental, que no caso é a querida Driele. Eu já tô assim nesse podcast já faz uns 3, esse é o terceiro ano, se eu não me engano, se não me falha a memória. Para você que não sabe, temos um canal no YouTube, então você que não consegue assistir ele por aqui inteiro, vai lá no YouTube depois, amanhã, que vai estar disponível, tá bom? No Spotify, tô tentando colocar, porque com as novas atualizações eles não estão liberando os nossos vídeos, porém logo vai estar lá, tá bom? E assim que sair eu aviso aqui no Instagram. Então, você que é do YouTube e não segue a gente, vai lá no Instagram, segue a gente, tá bom? Não fica por fora, porque assim, lá no Instagram você vê tudo acontecendo aqui, ó, na vida real, entendeu? E fora que tem todo dia uma dica diferente, entendeu? Então, gente, esse lugar é para você que tá buscando uma nova formação, você tá perdido, não sabe o que você quer, você já tem uma carreira, tá consolidado e tudo mais, não tá vendo você feliz, não está se vendo feliz, essa é a primeira vez que você tá se encontrando em um lugar, assim, totalmente oposto do que você queria, ou não tá mais feliz, como eu disse, você vai estar no lugar certo, porque aqui você vai conhecer muita gente, como hoje a Adriele. Vou convidar ela pra gente bater um papo. Só um minutinho, galera. Oi, oi. Aê, Deu certo o áudio? Tá deu, ok? tudo certo. Boa noite, tudo bem? Oi, gente, ó, deixa eu até falar uma coisa pra eles, né, Dri? O nosso áudio às vezes estão falhando, até o meu, eu acho que é a minha internet. Então, gente, qualquer coisa vocês já sabem. A gente desliga e volta, entendeu? É Coisas do. isso. Tá bom. Sim, exatamente, Dri. Bom, vamos lá primeiro. Eu quero dar um recado pro pessoal aí que tá esperando questionário e tudo mais. O questionário já está disponível, o pessoal daqui a pouco começa a mandar nos grupos. Só que a palavra mágica vai ser falada ao longo do podcast. Então fica aqui para você descobrir ela, tá, gente? Outra coisa, Tri, primeira coisa que eu queria perguntar, que é assim, é uma frase uma pergunta que eu sempre faço no início. Só que antes disso, eu preciso falar uma coisa que antecede a pergunta, na verdade, que foi o que me fez fazer essa pergunta para todo mundo que passou pelo podcast, que é quem é você? Quando eu comecei o podcast, a minha tia falava muito para mim que aonde eu fosse era para mim deixar o meu legado, ou aonde eu tivesse era para mim ser eu. E eu sempre me perguntei quem que sou eu. Então, já daí vocês já tiram. Então, esse episódio eu queria muito dedicar para minha tia, para quem me conhece assim, já pessoal. Ela faleceu esse ano e todo mundo sabe que ela estava aqui no Instagram. Nossa, todas as lives estava aqui interagindo com os convidados, até quando ela não sabia quem que era, ela estava aqui batendo palma e tudo mais. Então, esse episódio é especial para ela. Eu queria agradecer primeiramente, Dri, você estar aqui, porque está fazendo parte de uma nova
Nova Carla, então eu agradeço muito como o universo uniu a gente, como Deus trouxe você. Então, a pergunta é essa: quem é você? Bom, primeiramente eu também tenho que te agradecer, né, pelo convite. Fiquei extremamente feliz quando eu recebi o convite, né? Acompanho outras pessoas que fizeram parte aqui do podcast. Achei muito, muito, muito bacana e é um prazer estar aqui. E sua pergunta é muito boa, É, né? Porque a gente se pergunta ou pergunta para outras pessoas, né? Quem é você? E a gente sim. ou se, né? Eu sou psicóloga, eu sou isso, eu sou mãe, né? Ou a gente não consegue responder. Então, É, uma pergunta, né? E fica até de reflexão para quem também está nos assistindo, né? Bom, meu nome é Adriele Mendonça Heldt, sou do interior de São Paulo, né? De perto de Ribeirão, chamada Araraquara. Não sei se vocês conhecem, mas me rotulo assim, vamos dizer, uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, pelas pessoas, né? Uma pessoa que tenta ter empatia. Assim, não posso deixar de falar sobre o meu trabalho também, né? É apaixonada pela profissão, pela psicologia, por saúde mental, né? E como eu disse, apaixonada, logicamente, por pessoas, que foi o que fez seguir essa carreira, né? E acho que é isso. Ah, uau! E a- tenho... Peraí, Dri, repete, por favor, que agora eu perdi. tá cortando? Um pouquinho só. Só Opa, será que cortou a última fala sua. eu falei assim? Eu também vou falar a minha idade, né? Eu tenho 25 anos também. Olha, não, o dia que ela me falou isso, gente, eu fiquei assim, mas tudo bem, porque ela parece que tem, né, assim, nossa idade, como diz minhas amigas, 19 aninhos, que a gente acha que tem 19 aninhos ainda. Foto por vídeo, dá uma ajudada, vai. Dri, e assim, como que foi a sua jornada até você chegar onde você está hoje? Como foi a sua escolha até então de psicologia? Bom, eu passei por inúmeros processos na minha vida, inúmeras percas, né? Nova aí. E eu precisei dessa ajuda, né? Eu precisei da terapia. Eu precisei porque eu me encontrei em um momento muito vulnerável, né? E eu não sabia o que era terapia com 15 anos, vamos dizer assim, não sabia o que se fazia, né, em uma sessão de terapia, não tinha ideia do potencial que é, né, a terapia. Não sabia o quanto isso poderia ser transformador e é transformador, né? Sim, Então, sei disso. E quando eu precisei, eu fiquei extremamente apaixonada, né? Eu consegui ter a ideia do quanto aquilo era realmente transformador, né? Do que quanto incrível. e conseguir mudar a vida das pessoas, né? Através disso. E eu fiquei totalmente encantada, né? Eu consegui perceber toda a minha mudança, né? Foi um ponto assim na minha vida que realmente me marcou muito. E se não fosse a terapia, né? Talvez eu não sei o que poderia ter acontecido, né? Então, assim, eu fiquei extremamente apaixonada. E naquele dia, né? Depois de que eu saí da primeira sessão, eu já sabia que era aquilo que eu queria, né? Que era ajudar as pessoas, que era tocar as pessoas dessa forma, né? E foi aí que eu me descobri, né? Eu brinco assim que eu acho que eu nunca tive dúvidas, né? As pessoas Entendi. assim normalmente, eu não sei o que eu vou fazer e agora, né? E tem toda aquela coisa assim. E eu Sim. não, eu já sabia. Então assim, foi assim, eu costumo dizer que foi a psicologia que me escolheu. Uau!
Que incrível! E, nossa, eu falo, esse podcast eu gosto, não consigo ficar sem por causa disso. Porque quando você acha que, nossa, não, vai ser sempre a mesma história, nossa, ai, mas vai ser mais assim, sempre o mesmo roteiro, eu até brinco. Não, porque cada vez é uma coisa nova. E eu acho incrível isso, porque já tive uma pessoa que falou a mesma coisa que você, que sou eu. Porque eu sinto que a engenharia de produção me escolheu, e eu falo isso para os meus amigos. Eu não desisto das mecânicas e dos cálculos e das físicas por causa disso. Falo, ainda brinco com meus professores, porque eu não pedi isso, não foi isso que eu escolhi. Eu pedi a produção, mas tudo bem, já que veio no combo, né, a gente tem que aceitar. Mas é incrível essa sensação. Pro pessoal que, assim, tem dúvida, eu sempre falo, gente, é muito bom você se conhecer, e mais o duro é a idade. Porque eu acho que com 18 anos a gente tenta se conhecer ao máximo, mas a gente acaba tendo muito, até influência dos nossos pais, até às vezes bem mais do que menos, né? Tem gente que é muito influenciado nesse sentido. Os pais sempre pedem, né? Ai, faz isso, ai, puxa a sardinha para um curso, puxa a sardinha para o outro. Então, é muito bom compartilhar desse mesmo sentimento que você. E o perigo, né? Às vezes também, como você disse, né? Porque o meio, ele influencia, né? As nossas escolhas. E o Sim, perigo de ir pela influência das outras pessoas, né? Também. Então, assim, esse com processo certeza. que vai fazer é um processo muito difícil. E que bom que a gente pode escolher e desescolher o tempo todo, É, né? sim, com certeza. É uma pergunta que, durante eu fazendo o nosso roteiro, eu falei assim, a mesma pergunta que eu fiz semana passada. Porque a gente fala muito de vários assuntos que passa assim, uma palavrinha passa despercebida e a gente fala, ah, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Ah, psicologia e terapia é a mesma coisa. Psicologia não, um psicólogo e um terapeuta é a mesma coisa. E aí, né, eu falei assim, gente, ela vai tirar essa dúvida para mim hoje, entendeu? Por quê? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a terapia cognitiva comportamental e se ela é diferente de um psicólogo. Sim, dentro da psicologia, né, a gente possui inúmeras abordagens, né? Assim como a terapia cognitivo-comportamental, assim como a psicodinâmica, assim como a Gestalt, que a gente fala, né? A psicanálise, que é muito conhecida, né? Freud conhece. Então, assim, dentro da psicologia, né, existem inúmeras abordagens, né? E cada abordagem aborda o ser humano de uma forma, né? A terapia Hum, comportamental, que é a que eu trabalho hoje em dia, né? Ela é uma terapia assim mais direta, né? Vamos dizer assim, um pouco mais precisa, né? E ela trabalha a forma com que o ser humano vê o mundo, com que o ser humano vê ao seu redor, né? E como entendi. aquilo sobre a vida impacta, né, nas suas escolhas, no seu comportamento, né? E além de tudo, a terapia a cognitiva comportamental trabalha essa mudança de pensamento, né, para que ocorra então a mudança de comportamento, né? E assim, é claro que todas as terapias, né, elas tratam infinitas, todas as doenças, todas as patologias, enfim, tudo, ansiedade, qualquer coisa, né? Mas assim, Sim, quando está na faculdade, a gente tende a se, vamos dizer assim, né, se especializar e ter mais a empatia assim com algumas, né, abordagens do que outras, né? E eu entendi. a da cognitivo comportamental por isso, por ela ser uma psicologia mais assertiva, vamos dizer assim, né? Com, Que incrível. tem um grande resultado. Você foca realmente naquilo que o paciente traz para a sessão. Entendi.
Adoro, adoro. Eu lembro o ano passado, quando eu tava com o pessoal do centro acadêmico mesmo, surtando, eu e minha amiga Natália. Nossa, eu falava assim, ela brincava comigo, né? Amiga, ainda bem que eu tenho terapia. Hoje. E aí teve um dia que ela chegou em mim e ela falou assim, Carla, a minha terapeuta pediu para mim não te ver o resto do ano, tá? Porque foi quando a gente entregou a gestão. Eu falei, não, amiga, eu vou te respeitar, porque eu entendo você. A gente a gente não se via sempre, a gente acabou, tipo, todo dia uma ligando pra outra o ano inteiro. E aí hoje eu brinco com ela, né, que às vezes só uma vez ou outra a gente se vê assim, ou manda mensagem, quando a gente se vê pra um bolinho e fofocar. Aí eu falo pra ela, amiga, nossa, que bom que é assim, né? A gente nem força o cérebro. E você também, um ponto que eu gostaria de ressaltar, né? Que hoje, sim, hoje em dia se usa muito a palavra terapeuta, né? Mas É, é que nem sempre o terapeuta ele é um psicólogo, porque a palavra ela também assim se usa para terapias alternativas, né? Por sim. exemplo, holística, né? E se usa muito o termo é terapeuta, né? Então as pessoas também fazem essa pequena confusão aí. Eu vou, como diz a minha mãe, vou fazer uma brincadeira aqui que como diz minha mãe, né, quem pegar pegou, entendeu? Porque assim, tem muita coisa que acontece, até assim, a gente estava falando sobre isso na engenharia, porque tem muitos engenheiro que não é engenheiro, né? E aí a gente brinca porque engenheiro de produção ouve muito, que nossa, é um administrador sem CREA. Aí eu brinco, eu falo, gente, eu desenho, eu tenho que ver mecânica, então não vem falar que é a mesma coisa, né? Então, assim, eu acho que da mesma forma que acontece na nossa área, acontece na de vocês. De forma diferente, obviamente, mas do mesmo jeito. Hoje, é claro, eu sou super adepta, né, às terapias alternativas e tudo, mas existe essa confusão, né? Eu imagino. Ai, vamos fazer terapia, né? Então ainda Sim, tem essa em si, né, do psicólogo ali e tudo mais, e das terapias alternativas. E aí você muito bom. acho que é um ponto legal a se trazer aí para às vezes dar uma esclarecida, né? Verdade, verdade. Ponto polêmico, polêmico. Fazer corte dessa parte e colocar assim, polêmico, entendeu? É isso. Mas assim, falando desses pontos polêmicos, quais que são os principais benefícios que hoje você assim consegue elencar, os que você lembrar também, da terapia cognitiva para os seus pacientes que você já teve também, ou que você assim, quando vai fazer o merchan, você fala. Difícil. Todos são os pontos positivos, todos aqueles que você quiser modificar, todos, mas assim, brincadeiras à parte, né? A gente para mudança de pensamentos automáticos, né? Porque quantas vezes, né, a gente age aí no, por pensamentos automáticos, né? Pelas nossas crenças, né? Então a gente trabalha muito essa visão, né? E como eu disse, ela é uma terapia mais rápida, mais precisa, né? E trabalhar assim, em inúmeros pontos, né? Como você pode trabalhar a mudança desses pensamentos automáticos, por exemplo, ansiedade, depressão, offline, enfim, todos os pontos possíveis e imagináveis, né? Com a terapia cognitiva, a gente consegue trabalhar. Entendi. Uma pergunta, às vezes, até que vai só ressaltar o que a gente já sabe e às vezes a gente finge que não sabe. A terapia em conjunto com atividade física, seja ela caminhada, até corrida na rua, o que for, ela traz maiores benefícios? Então, né? Eu acho que assim a atividade física, tudo bem, você não precisa ser o rato de academia que a gente chama aqui, né? De ir a 7 vezes por semana, 2 vezes por dia, né? Mas assim, até mesmo uma caminhada, sei lá, yoga, vamos dizer assim, qualquer coisa que movimente o corpo,
né? Assim, tá totalmente ligado com a nossa saúde mental, né? Isso assim é extremamente maravilhoso. E eu acho que assim, saúde mental e física, né, são top um, vamos dizer aí. Sim. Eu costumo dizer Dri, que é claro que aí na nossa rotina, né, nem sempre a gente sim. consegue. Eu ia fazer um vídeo hoje sobre isso. Eu tenho um conteúdo gravado sobre, né? E o feito, ele é muito melhor que o perfeito, né? Porque É. hoje em dia elas têm muito comportamento 8 ou 80. Então, assim, na segunda eu não fui na academia, na quinta, até sexta eu também não vou mais, porque, já era, né? Essa semana eu comi um doce, então tudo bem, vou comer doce o resto da semana, né? Então é aquele comportamento, Sim. né? E não é assim. É. Então, quando o feito é perfeito, você comer um doce depois de uma refeição mais leve, perfeito, ok. Você ir 2 dias na academia, um dia é melhor do que não ir nenhum. Sim. Dri, só vou te cortar rapidinho para falar. A Polly tá aqui. Eu já entrevistei ela. Ela é uma mulher maravilhosa. Eu queria muito colocar vocês duas juntas, tá? Só isso, assim. Só vou jogar aí no ar, tá? É isso. Porque, Dri, depois, se você puder, depois você dá um. Você vai no meu feed e eu te mando qualquer coisa o perfil dela também. Você vai ficar encantada. Você vai ficar encantada com ela, de verdade. É essa daqui que tá comentando. Eu falei pra ela no episódio dela, você conhece? Eu vi que ela escreveu: movimento é vida. É assim, definiu Não. o que você me perguntou. Exatamente. O dia que eu conversei com ela, eu falei pra ela, eu saí do episódio emocionadíssima, Foi um dos episódios mais emocionantes que eu tive com ela. Então, assim, não, só vou fazer esse merchan desse episódio porque foi maravilhoso. E confirmando o que você me falou, eu tenho aqui, eu até acho que a gente já até conversou disso, que um caderninho que eu tenho de coisas escritas. Uma das frases foi uma que você me falou, que é essa que você acabou de falar, de melhor feito do que perfeito. E eu escrevi na minha agenda, porque eu achei maravilhosa, porque eu falei com as meninas hoje aqui de casa, que, a gente tá fazendo dieta, todo mundo vai fazer dieta, todo mundo tá fazendo dieta. E aí hoje eu fiz um prato de brigadeiro. Eu falei, gente, não tem nada a ver coisa com outra, entendeu? Vou comer brigadeiro hoje, amanhã eu preciso estar na academia. Minha alimentação é normal, não tem doce. E elas assim, nossa, mas como assim? Eu falei, gente, é isso que acontece. Quando a gente começa a se, né, entender que tudo bem eu comer um brigadeirinho hoje, pô, fica muito mais tranquila as coisas. Só com a dieta, né? Acho que com a vida se torna mais leve, né? Quando Muito. eu disse 8 ou 80, né? O tempo todo, né? Então a vida Sim, se torna, né? E a perfeição, a busca pela perfeição, seja em uma dieta, seja em fazer gravação para a internet, começar uma carreira nova, um negócio novo, seja o que for, né? A busca pela perfeição, ela faz com que nada aconteça, né? Porque a gente fica ali, não, eu só vou postar quando tiver perfeito, eu só vou postar sim. quando for para fazer perfeitamente, eu só vou na academia quando eu conseguir os 7 dias, né? Isso faz com que a gente não consiga, na verdade, fazer nada, É, né? desse jeito. Dri, vou agora mais uma vez te atrapalhar. Para. Queria que você me falasse a palavra mágica para o pessoal aí que está esperando. O link, eu acho que o pessoal da engenharia, no caso, vai estar mandando nos grupos nossos, então vocês ficam atentos. Qualquer coisa, assim que eu acabar a live, eu vou fazer um store, vou colocar o questionário para vocês. Só que tem que colocar a palavra mágica certa, porque a gente fica de olho, tá, galera? Tá bom? Eu só tenho a cara de legal e quem me conhece sabe que eu não sou legal. Então vamos responder o questionário, tá bom? Coloca certinho, por favor, as informações, tá, gente? Porque o certificado vem naquele e-mail.
Então, se atenta ao e-mail, tá? Para não acabar perdendo, tá, gente? Então, Dri, qual que é a sua palavra mágica? A palavra mágica não poderia ser diferente, né? Acho que é terapia. Vou escrever aqui para o pessoal que vai entrar e já ficar de olho. Pera lá. Pronto. Agora, vamos continuar nas nossas perguntas, porque tem muita pergunta, tá? Muita pergunta. Durante a sua formação, e assim, formação que eu digo quase finalzinho. Por quê? Quando a gente ainda está na faculdade, a gente não imagina que, nossa, quando eu sair eu vou ter milhões, eu vou ter eu no caso, o engenheiro vai estar se identificando, uma S10 vai cair na minha conta, uma garagem, quer dizer, milhões está na minha conta também, óbvio, porque, né, como que eu cuido da minha S10? Então, como que foi para você, como que foi enfrentar os desafios nesse final da faculdade e o início da sua carreira? Olha, difícil. Não dá para são flores, porque não é. E eu acho que assim, todos os começos, né, eles são difíceis, né? Não Sim. importa o que for, eles são difíceis, né? É o processo. E assim, o final da faculdade, eu acho que assim, foi o que mais foi conturbado, né? Até porque o TCC, só quem passou sabe, né? O TCC, Sim. amizades embora, assim, a gente fica uma pilha de nervos, enfim, né? Então, assim, e foi uma expectativa, né? E eu nunca imaginei, né, na minha existência, que eu seria psicóloga clínica. Eu nunca imaginei que eu seria psicóloga clínica, né? Eu Entendi. entrei imaginando ser psicóloga social, né? Trabalhar com a parte social. Porém, eu fiz estágio, né, nessa área e levei um balde de água fria, porque eu simplesmente não me encontrei em nada. Eu não gostei de nada, de nada. Né? E aí, assim, eu saí da faculdade um pouco perdida, né? Meu Deus. Eu tinha certeza que eu ia fazer psicologia social e tudo, ia trabalhar com isso e tudo, e não gostei, não me encontrei, né? Porque a gente sabe que assim, no estágio, né, a gente tem aí assim, a gente consegue ver como as coisas realmente funcionam, como as coisas, né? E assim, não me encontrei, e aí, que nem eu disse, levei um balde de água fria, óbvio, e saí ainda assim um pouco perdida, né? Entendi. E coisas, outras empresas, tentei aí a parte, né, empresarial, essas coisas assim, né, psicologia, a parte do trabalho, assim, vamos dizer, mas assim, também não gostei, né? E eu falei assim, cara, clínica, né? E aí eu fiz uma pós na terapia cognitivo comportamental e assim as coisas foram se encaixando, né? Tudo foi se Uau. encaixando. E no primeiro atendimento clínico que eu fiz, eu falei, cara, é isso. Sabe quando vem aqueles, vamos dizer assim, insights, né? Sim. No nosso isso, né? Assim como eu tive a terapia lá com 15 anos e descobri que era psicologia que eu queria fazer, né? Eu descobri que era psicologia clínica, né? E aí me especializei, fiz pós hoje e me encontrei totalmente. Que incrível! Que história maravilhosa! E uma coisa, eu falei pra você no dia que a gente se conheceu, né? A primeira conversa que a gente teve, eu sentia como se, nossa, a gente tivesse conhecido há 1000 anos e que ela já me conhecia e tava tudo certo. Era isso. Que eu não precisava falar mais nada e, de verdade, eu acho que foi uma das. Fora a Olga, que eu tive também uma terapeuta incrível. Ela também, nossa, na época ela me ajudou muito também, como você está sendo hoje. Só que parecia que a gente se conhecia há muito tempo e você me deixou tão à vontade.
que eu falei, gente, é só essas duas que eu tenho e eu não quero mais, nunca mais. É isso. E ainda eu brinco, a Olga só me deixou porque ela foi cuidar de criança. É só por isso que eu não brigo com ela. Desconto. É isso. Eu dou um desconto. Eu também iria brincar com criança, mas tudo bem. Entre paciente e, né, e terapeuta, assim, é muito importante, né, para o processo Sim, terapêutico. É isso, assim, você precisa se sentir à vontade com quem você está conversando, você precisa se sentir confiança, uma conexão, né, para que tenha esse processo terapêutico que é totalmente importante aí, né? E assim, não é com todo mundo que a gente vai se conectar, né? Porque isso sim. acontece com médicos, acontece com todo mundo, né? Não é todo mundo que a gente vai ter essa, né? Mas assim, é importante. Com certeza. Até estava falando também com o personal hoje da academia, o Ian. Ai, gente, duas coisas que se eu pudesse, eu já falei para ele que eu ia dar fim nele um dia, mas né, eu brinquei hoje, ainda eu falei, não, é que você tem, né, tem esposa, tem filho para cuidar e tudo mais, porque, nossa, eu iria dar um fim nele, mas tudo bem. O Ian, ele é exatamente dessa forma, porque eu não me dava bem com o personal, e o dia que eu conheci ele, ele trocou de academia, eu fui para outra academia. Porque eu falei, não, não dá, porque juro pra você. O dia que ele trocou de academia, eu falei, não, ó, tô indo pra outra, junto com ele. Porque ele é da mesma forma que você falou, sabe? Parece que, da mesma forma que a gente tá buscando uma coisa, a pessoa tá do nosso lado ali. E você sabe que é de verdade. Então, essa conexão com o personal também, tá, gente? Pode ficar com essa dica. Fala, né? Ah, o psicólogo ele é imparcial, imparcial, imparcial. Gente, a gente, assim, a gente comemora cada conquista dos nossos pacientes, sabe? Assim, não adianta falar, a gente fica pensando em você o tempo todo, né? E assim, a gente comemora pequena conquista, cada pequeno passo, né? Sim, Comemoração, né? Cada vez que eu consulto e me diz que algo deu certo, a gente vibra juntos, né? E isso que faz, né, a psicologia tão bacana, tão bonita, né? Uma profissão tão, ela assim, não sou suspeita a falar, né? Eu acho assim, maravilhosa. tá vendo? Esses convidados meus são tudo, ó, vocês devem ter um complô, entendeu? Com vocês, deve ter grupinho, vocês, pra falar assim, vamos todo mundo falar bem da nossa profissão, entendeu? Porque é isso, que é isso que eu sinto. Porque eu quero fazer todas. É isso, eu me identifico com todas. Eu não, eu juro pra você, eu falo, gente, vocês, da forma que vocês fazem, eu acho que tudo tem um motivo, obviamente, e sempre falo, esse ano, principalmente nesse podcast, eu falei, vou sempre falar o que eu tô pensando, na verdade, até é, espiritualmente falando, porque é uma coisa que eu deixei de falar o ano passado, e eu senti falta, eu falei, esse ano não tenho, não vai ter isso. Então, quando eu falo do podcast, eu fico muito emocionada porque é uma das coisas que liga um convidado ao outro é o amor pela profissão. E você pode estar falando de, sei lá, mecânico, psicólogo, engenheiro, de qualquer área. Todos que vêm aqui, passou por aqui, têm a mesma, esse brilho no olhar. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, como que não troca de profissão e vai fazer o que vocês estão fazendo? Exatamente isso que você disse, né? Eu acho que mais que falar sobre a profissão, né, é o brilho nos olhos ao falar daquilo, né? É o entusiasmo com o coração, né? Assim, a gente, cara, eu não sei o que seria de mim, assim, querendo ou não, sem exercer a psicologia, né? Porque, assim, é completamente apaixonante, né? E eu costumo dizer dia que eu atendo, cada história, cada novo paciente, né? Assim, é mais apaixonante ainda, né? Então, assim, o brilho no olhar, ele não nega o amor que a gente tem pelo que a gente faz. Sim. Eu, tá vendo? É por isso que eu largo pra fazer tudo. É isso. Dri, eu queria falando assim, desses momentos intensos também, porque querendo ou não,
Você ouve muita conversa o dia todo, você conversa com vários pacientes, até estava comentando isso também essa semana com o pessoal, que como que é difícil, eu sinto, na verdade. Você falar assim com vários pacientes e aí você tem que, nossa, calma, esse paciente é isso, que aconteceu isso e isso. E eu fico, como? Porque eu não lembro de certas coisas. E como que para você é lidar com isso? Muita gente, obviamente você anota, né? Porque você não é um robozinho ainda, eu imagino. Mas como que é para você também lidar com essa carga para você? Porque querendo ou não, você está conversando com a pessoa, essa toda energia e tudo mais também fica com você e você fica pensando, né? Assim, eu acho que para a gente conseguir ajudar o outro, né, de uma forma assim, conseguir ajudar de verdade, né? A gente aprende a não sofrer pelo outro, mas a ter total Uhum. né, por aquele ser humano. Né? É claro que eu volto para casa e eu penso em cada um de vocês, em cada um de vocês, né? E eu fico torcendo, poxa, que na próxima sessão certo, né? E assim, é ser humano. Antes de ser psicóloga, eu sou um ser humano, né? E muitas vezes, né, acontece sim de um sair da sala e assim a gente desabar ali por alguns momentos, né? Porque não tem como não se compadecer com a dor do outro, né? A gente aprende que não podemos assim viver aquele sofrimento intenso do outro, de cada pessoa que chega ali para mim, né? Mas é Uhum. claro que cada uma das pessoas, é claro que eu torço por cada uma dessas pessoas que estão ali, né? É claro que eu me comovo muitas vezes assim, a, o olho chega a lacrimejar, né? Então, assim, mas a gente e além de tudo, né, muitas vezes ser psicólogo é deixar os nossos problemas pessoais dentro ali do guarda-roupa para conseguir ajudar outras pessoas, né? Então também existe esse ponto de que não é todo dia que a gente tá super bem. Assim, nossa vida acontece coisas ruins, né? Temos dias ruins, tem dia que dá tudo errado, é outro ser humano, né? E muitas vezes assim a gente deixa os nossos problemas para fora para nos compadecer de quem está ali dentro, né? E conseguir ajudar aquela pessoa da melhor forma. Né? E é claro que a gente tem as nossas táticas, né? De descrever as palavras-chave ali, de fazer os nossos relatórios para não esquecer de nenhum detalhe. Né? Assim, eu pretendo exercitar minha mente para não precisar mais. Viu? Cadeira não dá, não. Eu já ia falar como? Eu já ia aprender o curso, eu já ia anotar aqui. Assim, É isso. até porque, né, é desconfortável ali. Tem profissional que não acha, né? E tudo bem. Cada um trabalha da forma que achar correto, né? E tudo mais. Mas eu acho um pouco desconfortável, às vezes, eu ficar escrevendo um livro ali na frente da pessoa, né? Porque também bate aquela curiosidade no paciente, né? De tipo, o que ela tá escrevendo sobre mim? Você falou tudo. Você falou tudo. É isso. É isso que a gente sente, viu? Estou ali muito desconfortável às vezes. Então eu prefiro a cada sessão, né? Eu anoto pontos chaves, coisas que também a gente quer conversar na próxima sessão, né? Para ter um controle melhor, vamos dizer. Mas acho que Entendi. Uma coisa, vou compartilhar com o pessoal, porque eu não aguentei. Teve uma vez, gente, eu conversando com ela, acho que foi a última sessão que a gente conversando. E quem me conhece sabe, eu chamo meus dois pais de pai e pronto. E tô aqui, pai, e pai, e pai. E ela assim, pai que ela tá falando? Até então, como eu disse, no primeira, não, no primeira, na primeira sessão eu já achava que eu conhecia ela para sempre, entendeu? Porque eu já tinha visto ela em outras vidas e acabou, é isso que eu tava sentindo. Então, até então eu sabia, eu achava, né, que eu já tinha explicado para ela.
dos meus dois pais. E ela assim, quem é o pai que ela tá falando? Eu achei muito bom, gente. Calma, vamos lá. Essa pessoa, quem seria? Esse daqui, né? Vamos criar algumas. A gente cria algumas estratégias aí. É quem? E eu achei isso muito bom, porque eu falei assim, gente, não, olha, mas eu achei legal por conta disso, porque o grau de intimidade estava assim, grande, e eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Então, e esse é um ponto, gente, 50, 60, pode falar. sabe? Que é muito pouco tempo para muito assunto. É, É isso, pior que é. é muitos temas, muitos assuntos, né? Para muito pouco tempo. É tipo ir tomar um café com uma amiga e falar, ó, tenho 15 minutos e acabou. E assim, não vamos falar nada, vamos ficar aqui quieto tomando café, pronto. É isso. Dri, Então, né? E depois vai fazendo os tópicos. desse jeito. E assim, a gente tá chegando ao fim. Eu sei, é triste. Passa assim, passa voando. E eu assim, como a gente ainda eu brinquei com ela, o dia que eu convenci ela, né, entre aspas, assim, porque eu não precisei convencer, tá? Meu dom de persuasão foi muito bom naquele dia. Mas eu ainda brinquei com ela, eu falei, eu acho que vai ser tão tranquilo, vai ser um bate-papo tão tranquilo assim, porque a gente já se conhece, então eu falei, nossa, vai passar assim, ó, que eu nem vou sentir. E de verdade. Passa muito rápido. Tinha visto o horário. Verdade. Dri, a última pergunta, na verdade, que eu tenho para te fazer é sobre um conselho, porque, como eu falei no começo do podcast, essa ideia disso tudo aqui, dessa toda estrutura que a gente monta e tudo mais, de ficar uma hora conversando e passar a semana inteira tentando convencer o nosso convidado de estar aqui e tudo mais, é para levar para as pessoas, principalmente, o seu trabalho e também mostrar para as pessoas que, pô, você não está feliz no que você está fazendo, tem mais além disso. Então, você pode conhecer outras coisas, você pode conhecer outras áreas, principalmente. E, então, eu queria que você deixasse um conselho para alguém que está considerando uma carreira na psicologia. O conselho é, cara, não é fácil, como qualquer opção, mas é extremamente gratificante. Extremamente gratificante. Cada pessoa que sai do seu consultório, cada pessoa que sai ali da sessão, né? Cada pessoa que você consegue ajudar, né? A ter uma nova visão sobre si, a sair, muitas vezes, de poços tão profundos, sabe? Que tem uma pequena ou enorme melhora, né? É muito, muito gratificante. Ajudar o ser humano, né, como um todo, né, vamos dizer assim, é muito gratificante. Então, assim, eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, né? É uma gratidão, eu costumo dizer que é uma gratidão diária, né? E meu, é simplesmente lindo, né? Porque você consegue ajudar aquela pessoa na sua maior fragilidade, né? Porque a terapia é expor a sua, assim, muitas vezes o seu melhor lado, mas também o seu pior, né? Porque é o que eu falo, o ser humano, ele é feito de luz e sombra, né? E na terapia, muitas vezes a gente precisa trabalhar essas sombras, né, para que haja mudança, né, para que a pessoa consiga ter um novo olhar sobre si e consiga em si realmente, né, que é aquilo que eu digo, florescer, né, conseguir aí sair de situações muitas vezes que não estão legais, relacionamentos que não estão legais, mudar de emprego, conseguir se olhar com novos olhos, né? Com novos olhares. Então, assim, eu indico. Indico com certeza, se você quer, né, fazer psicologia, tem essa vontade. Procurar também, tem muitas pessoas que falam aí mais. É claro que aqui a gente não consegue abordar tudo de forma muito profunda, todos os
tópicos, senão a gente ficaria aqui 3, 4 horas falando, né? Sim. É maravilhoso, maravilhoso e extremamente gratificante. Que incrível! Bom, vou começar a finalizar. Tem aí o pessoal que perdeu a palavra, tá aqui embaixo. O questionário eu vou postar daqui a pouco no meu store para vocês também que não conseguiu entrar no grupo, pessoal que não é da engenharia e tudo mais. Mas queria te agradecer, porque não fiz chantagem emocional, não tive que puxar cabelo, tava todo mundo bem e ela topou. E é isso. Fiquei muito feliz de ter você aqui hoje, tá, Adri? Eu espero que, assim, a gente possa marcar outras vezes, porque aí o próximo bate-papo, ó, entendeu? Já vem com outras perguntas, porque minha cabeça não para, né? Como você sabe. Então, trago um monte de pergunta, inclusive depois eu te mando o perfil da Polly para você ver, que é incrível, e a gente pode até conversar do que eu falei, tá? Pra você conhecer ela. Então, ó, pro pessoal que estava aqui nos ouvindo, que vai assistir ou ouvir depois, hoje a gente discutiu um pouquinho sobre a terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, os desafios e benefícios dessas abordagens. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho, só um pouquinho assim dela, porque, né, ela é, né, vai lá no Instagram dela. Dri, onde a gente pode te encontrar para marcar uma terapia, para a gente estar se conhecendo melhor? Como que eu posso estar? Onde eu posso te encontrar? No Instagram, né? Que é psi.driele, LLY, viu, pessoal? Dri, eu acho que o som parou. Pera, fala de novo, seu WhatsApp. Fala de novo. Oi, eu não tô te ouvindo, Carla, tá Pronto, travando. pode falar agora. Ou pelo WhatsApp, né? Posso falar ou prefere que eu digite aqui? É 16 992 38 0772. E quem quiser também eu passo o contato. Perfeito. Então, ó, pessoal que quer marcar uma terapia maravilhosa, tá? Se identificou com ela, vai bater um papo com ela pra gente ver. Pode falar que veio aqui do podcast pra gente, ó, ganhar um merchan pra ela, entendeu? É isso, tá? Porque a gente adora outras pessoas fazendo terapia. Às vezes a gente pode ter um mundo melhor, né? De terapia. Sim. Sou a favor de todo mundo fazer terapia e é isso, entendeu? Voto com essa bandeira, pronto. E pro pessoal que quer, vai lá, segue ela. Ela falou que vai postar um vídeo sobre a terapia e atividade física. Olha lá, ó. Então, pro pessoal aí que tem interesse, vai lá, segue ela, tá bom? E, gente, próxima semana vamos ter um conjunto. Vou colocar assim, vou dar esse spoiler para eles, tá? Para quem tá aqui vai assistir depois. Que vai ser uma parceria que a gente vai começar. A primeira convidada dessa parceria nova é uma enfermeira materno-infantil e consultora de amamentação. Eu nunca trouxe esse tema aqui. A próxima, depois dela, é outro tema que eu nunca trouxe e está em alta. Então, assim, na próxima semana eu vou comentar com vocês sobre a parceria. Espero vocês aqui também. Idri, assim que saiu no YouTube, eu te mando o link para a gente estar divulgando para todo mundo, para o pessoal que perdeu, tá bom? E muito obrigada mais uma vez de você ter topado, viu? Pelo convite. Adorei e foi um prazer imenso. Então, gente, muito obrigada quem estava aqui assistindo agora. Quem vai lá assistir no YouTube depois, deixa seu like aí, tá bom? Compartilha com os amigos. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijo, Dri!